Em geral, né, a retrospectiva é o momento onde o time Scrum, né, olhando para o Scrum de fato, e a gente também poderia falar um pouquinho de Kanban, né? E lá no Kanban não necessariamente você precisa ter uma retro, né? Você pode colocar na sua política explícita que o time para a cada 15 dias para fazer uma retro. Mas o nome retrospectiva você não vai encontrar formalmente, né, no método Kanban. Então, nós estamos falando aqui da retrospectiva da sprint segundo o Scrum, né? E aí é o momento do Scrum Team fazer o quê? Dentro de uma retro. Quem chuta aí? Melhoria. Cara, foco em melhoria contínua. É o momento de o time se tornar adulto. É o momento de Ações, maturar né? processo, é o momento de maturar o time, é o momento de maturar a entrega, é o momento de maturar tudo que você tiver de errado dentro da tua equipe. Então, em geral, né, nós gostamos de fazer retrospectivas olhando sempre, né, para Kaizen. E Kaizen são melhorias, pequenas melhorias. Então, não façam mudanças Big Bang dentro de um processo de melhoria contínua. Né? Mudar dá choque nas pessoas. Lembre-se sempre disso. Se para você é confortável trabalhar em um ambiente mutável todo o tempo, não necessariamente é o mesmo para o seu time. E assim por diante. Se a empresa é extremamente hierarquizada, mais tradicional, retros lúdicas caem muito mal. Eu já posso dizer isso para vocês sem medo de errar. O seu chefe não fica feliz com a sua publicação da retro da Turma da Mônica no LinkedIn. Ele não fica. Numa empresa tradicional, não façam isso, não é bem-vindo. Ponto. Vai ter gente aqui que vai dizer, Sidney, eu uso, nunca tive problema. Pô, show. Faça, continua e tá tudo bem. É muito legal você fazer o time ligar a câmera, né? De preferência quando no remoto. No presencial é muito legal que você tenha dinâmicas, né? De icebreaker, de quebra-gelo, para que a galera, né? Imagina, se a sua sprint foi muito puxada, a hora que você leva o cara para uma dinâmica na reta para dar aquela desacelerada, pô, é muito legal você ter um icebreaker lá para quebrar o gelo, né? De verdade e tirar a ansiedade da galera. Então faz muito sentido você ter uma dinâmica dentro de uma retro presencial. Agora, não se apaixonem pela cerimônia em si. Se apaixonem por este cara aqui, ó. Plano de ação. Se a sua retrospectiva não entrega um plano de ação, você não é um bom Scrum Master. Você não é um bom Agile Master. E aí vocês podem me contestar, mas sim, eu vou dizer que é isso e ponto. Por quê, gente? Porque se eu errei e continuo fazendo do mesmo jeito e não tenho um plano de correção, não é uma boa retrospectiva. Se o seu time não evolui, se o seu time não matura, você não está fazendo plano de ação. Se não tem plano de ação, seu time não muda. Se você está fazendo sempre do mesmo jeito, você nunca vai ter resultado diferente. Beleza? Então, retrospectiva é o momento de extrair um plano de ação e objetivamente ter uma melhoria contínua. Então, toda a tua retro, você tem que buscar incisivamente melhoria contínua. Outro ponto dentro de uma retro, o Scrum Master não é Superman. Né? Lá no guide já está escrito isso. Né? Qual é o papel do Scrum Master dentro de uma retrospectiva? Ele participa como membro do time e facilita se for necessário. O Scrum Master facilita se for necessário, mas ele é um membro do time. Sendo um membro do time, ele também poderia participar e também poderia opinar. Tá? Então, muitas das vezes a gente acaba assumindo o papel do Scrum Master e acha que o Scrum Master que facilita a retrospectiva e não necessariamente. Tá? Ele facilita se o time não tiver, né, maturidade, de repente, para o próprio time puxar. Agora, em geral, nas empresas, o que a gente espera? Que sim, o Scrum Master, o Agile Master, puxe a retrospectiva. Beleza, então vamos lá. O que eu gosto de fazer, tá? Uma ferramenta que eu gosto muito, Mente. Gosto muito dessa ferramenta. Então, Mentimeter, mentimeter.com. Usem. É muito legal. E eu gosto de usar ela geralmente em quebra-gelo, né? Como é que eu uso isso aqui, ó? Vou apresentar aqui, ele gera um link, ó. Você copia esse link e manda pra galera. Tá, isso é muito legal, né, gente? Se você tem um time grande, né? Vai aparecer muita coisa aqui, né? Se você tem um time pequeno, o que eu gosto de fazer com esse cara no final do resultado, né? Depois que todo mundo já preencheu, eu guardo uma foto disso e levo para a próxima retrospectiva. E depois, o que eu faço com o time? Eu comparo. Eu comparo os momentos. Porque vai ter sprint que a galera tá com energia mais alta, vai ter sprint que a galera tá com energia mais baixa. Então eu comparo. Se as pessoas escreverem a mesma palavra, ele começa a deixar em destaque a palavra. Eu gosto de usar isso aqui como icebreaker. E aí você pode fazer a pergunta da maneira que você quiser, né? Tá? É uma das práticas de abertura, por exemplo, de uma retrospectiva, tá? Tipo, deixa essa foto aqui, faço a foto do hoje, no final da retro eu comparo uma com a outra. E falo, pô, por que essa semana, por exemplo, ninguém tá cansado? Aí eles vão dizer provavelmente porque, pô, não teve hora extra. Mas você sabe que hora extra é uma dor do time. Entendeu? É para coletar dor, literalmente falando, tá? O que mais que eu gosto de usar nas aberturas? Diretiva primária. E o que é uma diretiva primária? Ela fomenta que a galera mude a sua cabeça, né, o seu mindset para colaboração. Então, por isso que eu gosto de usar diretiva primária. Vocês vão entender o porquê. Ó. Eu uso essa aqui, ó. fanretrospectives.com. Independente do que descobrimos, nós entendemos e acreditamos de verdade que todos fizeram o seu melhor trabalho. Né? E dado que se sabia na época suas habilidades, aptidões, os recursos disponíveis e a situação em questão. Por que eu sempre uso essa? Porque imagina, quando eu estou usando o Scrum, nós estamos usando um framework que ele fomenta empirismo. Né? E baseado no empirismo, vai muito em encontro com isso aqui, né? Ó, dado o que se sabia na época, ou seja,
dado que eu conheci na minha planning até a minha retro, né, eu fiz o meu melhor trabalho. E eu gosto muito, e aí dica de ouro assim para vocês, aquele cara que na sua sprint foi o que menos se conectou à tua sprint, é o cara que mais boicotou, por exemplo, o time, né? É um cara que não é colaborativo, de novo. Nós estamos falando de diretiva primária para que nós fomentemos colaboração. Pede para esse cara ler. João, lê para mim a diretiva primária aí pra gente. O João vai ler. Aí você faz a pergunta mágica. Galera, vocês concordam que nesta sprint nós fizemos tudo que está escrito nessa tela? E a galera já começa a se entregar. Eles mesmos começam a abrir o coração e falam, pô, eu não colaborei. Ah, eu não sei o quê. Cara, se o seu time for maduro e não tiver medo dentro de uma retro, eles falam. Isso é uma outra forma de você fomentar se você tem um ambiente seguro dentro de uma retrospectiva. Se o seu time não participar, por exemplo, de uma diretiva primária, depois que você fizer a pergunta óbvia de, galera, fomos de encontro a essa diretiva, sim ou não? Se os caras ficarem mudos, galera, de câmera fechada, pode encerrar a retro. Pode encerrar a retro que vocês não vão entregar nada. De verdade. Então, diretiva primária, eu abro minha retro com o mente, para sentir a vibe da galera. Em seguida, eu mando diretiva primária. Mandei diretiva primária, cara, aí eu já vou para este cara aqui. O que foi bom, o que não foi bom, e o que a gente deve parar. Que é literalmente o que está escrito hoje no guide. Então, se você for lá no Scrum Guide, ele vai dizer que uma boa retrospectiva trata o que foi bom, o que não foi bom e o que devemos parar. Ah, Sidney, mas no meu time eu coloco o que você gostou, o que você não gostou e o que devemos melhorar. Cara, tá tudo bem. Não precisa ir ao pé da letra nas palavras. E aí, olhando para a dinâmica da execução da sprint, eu queria que vocês preenchessem, ó, o que foi bom na sua visão, o que não foi bom na sua visão e o que o time deveria parar na tua visão. Então, ó, dentro do Easy Retro, o que eu gosto de fazer? Quando todo mundo vai olhar para a minha tela, eu venho aqui e escondo os cards, ó. Eu dou um hide cards aqui, tá? Então, e quando a engrenagemzinha aqui, marca esse cara, ó, hide cards, tá? E aí, a hora que a galera começar a preencher, não vai aparecer o card. Aí eu dou um new timer aqui e falo pra galera, ó, galera, para vocês preencherem as 3 colunas, eu vou dar aqui 5 minutos. Valendo. Vamos lá. Vou revelar aqui. Revelando. Revelado. Vamos lá, ó. Nos colocamos no lugar do dev. Integração da galera, time colaborativo. Me parece combinar aqui, né? Não posso mergear, tá? É só arrastar um pra cima do outro aqui, ó. Engajamento do time. E mergear, tá? Então, boa, galera. Assim, ó. No que foi bom, né? Bom. Bom é bom, né? Agora vamos lá pro que não foi bom. Falta de organização e priorização do que fazer. Quebra de histórias. Eu nem vou mergear aqui, tá? E o que devemos parar? De informar os impedimentos da OSM somente na daily. Isso é bom. De estender muito a daily. Tá? E aí o que eu faço, né? Em geral, tá? Em geral, assim, a gente sabe, né? Tem um monte de plano de ação para cada um desses cards. Né? Em cada um desses cards. Mas lembra, geralmente nós temos sprints de 15 dias. Se nós puxarmos todos esses caras para a gente corrigir em 15 dias, certamente não vai dar tempo. Certeza que você não vai ter tempo. Por que eu coloco, então, uma coluna de aposta? A gente já vai usar ela daqui a pouco. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Ó? Aqui mesmo no Easy Retro, aqui na engrenagemzinha, a gente pode habilitar, né, votação. E aí aqui eu vou dar um hide aqui e vou tirar minha tela por alguns segundos para que vocês não vejam em quais cards a galera tá votando, tá? O que a gente vai fazer? Presta atenção, hein? Votar naquilo que a gente acha mais importante como plano de melhoria. Então, ó, desta coluna que não funcionou e desta aqui de devemos parar, para votar, clico no joinha, tá? Clicou no joinha, votou. Então, 2 votos. Um para você usar no lado esquerdo, outro para votar no lado direito. Então, o que devemos parar e o que não foi bom, votem. O que tiver mais calor, a gente vai trazer daqui a pouco. Aí vocês vão entender o que são as apostas. Então, e aí, por que eu coloco uma coluna apostas? Ó, trago esses caras para cá. Trago os caras mais votados. Ó. Esse cara. Esse com 4 também. Esse com 4 também. Veja que já começa a ficar muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Para você decidir em 15 dias, tá? Lembrando, né? Tudo que aparece aqui, galera, a gente não deleta de uma reta para outra, né? Esses caras que ficam no que não foi bom aqui, eles precisam de um plano de ação em algum momento, tá? É legal guardar esse histórico. Como o Easy Retro é free, você vai acabar perdendo, guarda isso em algum outro lugar. Printa e guarda. Sei lá, faz de alguma forma para você não perder, tá? Eu gosto de exercitar com a galera aqui nesse lance das apostas, é o seguinte. Já que todo mundo diz que estimar não gera valor, né? Que a gente não deve só trazer os impedimentos para daily, que teve falta de organização e priorização do que fazer, da meta da sprint incorreta, né? E que houve falha no refinamento. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão vir aqui, ó, na caixinha, e escrever uma sugestão de como corrigir esses problemas. E por que é legal você executar isso com o seu time? Porque eles vão dizer para onde eles querem ir. E não o SM como Superman enfiando goela abaixo do time. Porque eu poderia simplesmente virar para a galera e falar, beleza, galera, não vamos mais estimar a partir da próxima sprint. Fechou? Então, beleza, vamos para a próxima. E talvez o seu time, né, não tenha dito nada em relação a isso, né? Eles só disseram que não querem estimar e eles têm algum motivo deles lá. Deixa os caras escrever. Deixa os caras escreverem. E aí eu vou esconder de novo aqui, tá? E aí vocês podem escrever aí. E aí, galera, por que eu peço pra galera escrever? Porque se sair uma boa ideia do próprio time, você só precisa fomentar
para que isso seja praticado. Então, depois que eu faço aqui, tá? As apostas, aí a gente escolhe em colaboração. Pô, galera, ó, aqui ficou fácil, né? Todo mundo escolheu trabalhar com estimativa. Vou trazer para cá, tá fácil. Agora aqui, ó, falta de organização e priorização do que fazer. Organizar e priorizar as histórias durante a planning. Isso é bom? Você vai perguntar isso pro seu time. Galera, faz sentido a gente trazer esse cara aqui? Sim ou não? Aí lembrando sempre, gente, os cards têm sentimentos. Nunca delete algo que o seu time escreveu. Nunca. Isso é um mantra. Nunca delete algo que o seu time escreveu. O que você vai fazer então? Você vai copiar esse card aqui e trazer para cá a sugestão do teu time. Então, ó, eu trago para cá, tá? E deixo o cara ali, tá? Não deletem o texto que o cara escreveu. Isso é muito sério, tá, gente? E no presencial, você tá com um post-it colado, não rasga o post-it do cara e joga fora. Tomem muito cuidado. Beleza? Então eu faria isso para todos os meus cards. E aí o último passo e o mais importante da retro, para mim, no final, é o plano de ação. Então, assim, ó, o plano de ação é trabalhar com métricas nesse primeiro cara aqui, certo? Então, beleza, ó, trabalhar com métricas. Ó, vou deixar aqui embaixo. Tá? Então, trabalhar com métricas vai ser pro carinha aqui, para esse cara de cima do estimar. E aqui eu gosto muito do quem, o que, quando. O what, when. Quem? Pô, vai ser o SM? E aí tem que ser de acordo, tá, gente? Não seja o SM Superman. Não puxa para você o que não deve ser seu. Não puxe para você. No caso das métricas, faz sentido ser o SM. O que? Preparar um burn down para a próxima sprint. Quando? Eu gosto sempre de deixar endereçado para o final da sprint, né? Então, imagina, sua sprint terminou em 8, esse cara aqui seria até 22/4. Esse é o seu plano de ação. Pô, então é isso, tá, gente? Aí puxaria esses caras que estão aqui, ó. E aí, ó, que legal. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui, o time diz que eles priorizariam as atividades. Então você vai criar um cara aqui, priorizar atividades. E olha que legal, é o que eu falei, né? O SM não é o cara que é o Superman. Priorizar atividades, você vai vir aqui, quem, o que e quando. E aqui pode ser o cara do time. Veja, você está compartilhando com o seu time o trabalho. Você está olhando para a métrica, o Pedro vai puxar a priorização das atividades. O José vai puxar outro. A Maria vai puxar outro. E assim vai, gente. E aí, se vocês puderem, e eu também gosto, tá, de fazer isso, tenha um Kanban. Se você usa Gira, tem um Kanban lá no Gira. Se você usa o Azure, tem um Kanban no Azure. Se você usa o Trello, tem um Kanban no Trello. Você não tem nenhuma dessas ferramentas, faz um Kanban no Miro. Tá? E assim, você não tem desculpa. Em algum lugar, sim, você consegue criar um Kanban. E o que você vai fazer no teu Kanban? Eu vou criar colunas aqui, tá? Só pra gente não mudar de ferramenta. Tá? Ó, coluna nova, backlog, to-do, doing. Eu gosto de pôr uma aqui, validação e done. Então, ó, eu tenho um backlog aqui, tá? E aí, ó, se fosse aqui mesmo, o que você podia fazer, né? Ó, trabalhar com métricas, priorizar atividades, criar um grupo no Teams. Né? Isso é o seu backlog. O seu backlog vai ser gigantesco e talvez o time não consiga puxar. Talvez o time não consiga puxar. E aquilo que de cara você já consegue fazer, ó, o SM já está saindo da retro falando, galera, eu já vou puxar as métricas. Já mete no to-do aqui. Eu já sei que eu vou fazer. Então tomem cuidado com datas. Né? O que você promete, tá vendo? Aqui eu prometi fim da sprint. Aqui o cara tá prometendo a segunda-feira. Se o cara tá prometendo a segunda-feira, já deveria cair no to-do, tá? Pra você não perder o time. E aí, cara, esse cara aqui, o que ele acontece? Ele é insumo da sua próxima retro. Por que ele é insumo da sua próxima retro? Você vai abrir lá com a sua diretiva primária. Antes de você coletar o que foi bom, o que não foi bom, lá. Galera, o que a gente resolveu de pendências de plano de ação da anterior? Vamos lá. Esses caras deveriam estar todos aqui, né? Todos eles deveriam estar aqui, né? Porque foi o nosso plano de ação para os próximos 15 dias. Não chegou aqui, galera, a gente também, além da nossa retro, do porquê não funcionou a nossa sprint, a gente também tem que ter na retro por que não funcionou o nosso processo. A gente tem que tratar os dois pontos. Por que essas coisas não evoluíram? E por que o time também não funcionou? Trata as duas coisas na retro. Então é uma boa prática, tá? Vocês terem um Kanban para controlar as melhorias de plano de ação que sai da tua retro. E olhar se elas estão em execução. Por que eu tenho uma coluna validation aqui? Eu gosto muito disso aqui, tá? Eu entrei, né? Coloquei no to-do, executei. Aí eu deixo em validação. Por que eu deixo em validação? Na retro, eu mostro os resultados. Então eu ia chamar, Maria, mostra o grupo lá que você criou no Teams. Ela mostrou? Galera, rolou a priorização das atividades? Funcionou bem? Funcionou. Vai ser, putz, não consegui trazer o exemplo do burn down. Eu até fiz, mas não consegui trazer. Cara, tá em validação. Próxima retro a gente vai tratar o porquê que você não conseguiu fazer. E aí, galera, é prática de vocês. Se vocês quiserem levar para a prática de vocês, beleza. Se não fizer sentido, descarta esse trecho aqui, tá? E tá tudo bem. Mas vocês deveriam olhar para esse plano de ação aqui, tá?